Alerta gatilho. Esse episódio do nosso podcast tem conteúdo sensível e temas relacionados ao terror. Nós exploramos narrativas e histórias que podem incluir elementos perturbadores, como violência, suspense intenso e situações assustadoras. Nosso objetivo é proporcionar uma experiência envolvente para os fãs do gênero de terror. Mas a gente reconhece que algumas pessoas podem ser afetadas de maneira negativa por esse tipo de conteúdo. Se você é ou está sensível a tais temas ou acredita que esse conteúdo pode ser perturbador para você, a gente recomenda que você escolha cuidadosamente se deseja ouvir esse episódio. A saúde mental e o bem-estar dos nossos ouvintes são importantes para nós, e a gente respeita a diversidade de reações que o terror pode desencadear. Se você optar por continuar ouvindo, por favor, esteja ciente dos elementos assustadores que podem surgir ao longo do episódio. Lembre-se de que é válido interromper a audição se você começar a se sentir desconfortável. Agora, prepare-se para mergulhar em um mundo de suspense e mistério, enquanto a gente explora os horrores que esse episódio tem para oferecer. Seja bem-vindo ao Terror na Esquina. Olá, ouvinte! Tá começando mais um episódio de Terror na Esquina. E o episódio de hoje a gente vai falar sobre Frogging. Depois de um mês inteiro falando só de Halloween, para dar uma variada. E hoje aqui comigo tá uma das pessoas mais importantes desse podcast, que é o Said, o nosso editor. E aí, Said? Ah, que isso, assim, eu fico sem graça. E aí, gente, tudo bem? Prazer, vocês já devem conhecer minha voz de alguns alertas gatilhos, que, né, no episódio passado teve um bem grande. Que ainda tá com o triplex alugado na minha cabeça, mas tudo bem. Nossa senhora, vocês não sabem como foi editar aquele caso da cera, eu fiquei me retorcendo inteiro. Desculpa. Na verdade, foi culpa da Marina. Foi culpa da Mar, mas assim, obrigado pelo convite. Infelizmente a Mar não tá aqui, mas um dia vai rolar nós três. Com certeza. A Má não pôde gravar hoje por compromissos pessoais, mas no próximo episódio ela tá aqui com certeza. Então, bora falar um pouco de Frogging. Bora, bora. É um tema que eu gosto muito. Eu sempre achei muito maluco isso acontecer com frequência, principalmente nos Estados Unidos, né? Explica aí pro pessoal, pra quem não sabe o que é frogging, porque eles vão achar tão maluco quanto eu, tenho certeza. Então, Frogging é o ato de você viver na casa de outra pessoa sem o conhecimento dela. Cara, é muito louco. É tipo, Frogging seria no caso de você ficar pulando de casa em casa até o momento em que não te convém mais ficar lá, sabe? Aí, tipo, vem de frog, de sapo, de pular. E eu tenho fobia de anfíbio, então é mais uma coisa que quando eu li, eu demorei muito pra saber o que era, porque eu achava que ia parecer coisa de sapo pra mim. Aí, depois de um tempo, eu fui descobrir que não tinha nada a ver com um sapo, né? Não sei pelo nome. E eu achei, caramba, que coisa assustadora, né? É assustadora. Said, eu vou te contar, então, em primeiro lugar, o outro lado do Frogging. Eu não vou te contar o lado da vítima. Eu vou te contar o lado de quem pratica. Maravilhoso. Já me ganhou aí. No começo. E depois a gente vai pro lado da vítima, beleza? Beleza. Só que antes, um user, ele é chamado de OldTodd2, ele postou no Unwanted Guests, que seriam tipo convidados não queridos, e ele fez uma postagem com o título de Considere fazer frogging. E ele basicamente fez um manual de frogging, que eu achei bizarro e, sei lá, um pouco doentio, sabe? Então deixa eu começar pra você. Bora. Olá, companheiros fugitivos. Frog é o ato de viver na casa de outra pessoa sem o conhecimento delas. Pode parecer pouco convencional, mas para aqueles que estão lutando para sobreviver e desesperados por uma mudança, pode ser a tábua da salvação. Com Frog você pode viver sem pagar aluguel, sem a responsabilidade dos arranjos de moradia tradicionais e do jeito que você preferir. No entanto, o frogging não deve ser encarado de uma forma leve. É uma decisão que deve ser considerada apenas como um último recurso para aqueles que esgotaram todas as outras opções.
Aqui estão algumas coisas que você tem que ter em mente antes de decidir fazer o Frog. 1. Antes de recorrer ao Frog, certifique-se de ter explorado todas as outras opções, como buscar ajuda de amigos e familiares, solicitar assistência financeira ou encontrar arranjo de moradia alternativo. 2. Considere riscos. O frogging é perigoso e pode ter sérias consequências se você for pego. Certifique-se de estar plenamente ciente dos riscos antes de tomar a decisão de fazer o frog. 3. Seja seletivo e estratégico em sua abordagem. Ao escolher uma casa para se infiltrar, procure casas remotas, subocupadas, bem escondidas ou isoladas, o que precisem de reparos ou reformas. Evite casas com sistema de segurança, pois são mais difíceis de invadir e mais propensas ao monitoramento. 4. Tenha um plano em caso de descoberta. Certifique-se de ter um plano caso seja descoberto. É importante estar preparado para o pior cenário e ter um plano para sair rapidamente e em segurança. Esse foi um resumo, mais ou menos, do guia do rapaz para fazer frogging. Aham. E eu acho legal porque ele mostra uma coisa muito interessante no frogging, que tem quem faz frogging que realmente faz porque não tem onde morar, né, vive uma situação muito precária, e tem esses malucos que querem fazer por prazer, esses playboy tonto que faz porque não tem mais nada pra fazer, sabe? E tem as pessoas que passam despercebidas quando é descoberto, só apenas sai da casa, não faz nada bizarro. Eu acho que de qualquer forma, a pessoa fazendo isso, tipo, tem gente que passa muita necessidade e faz isso realmente uma forma de sobreviver. Mas ainda assim é um pouco bizarro você tá na casa de alguém e a pessoa não saber que você tá lá. É muito, é muito. É bizarro, inclusive pra quem tá fazendo, né? Porque você, tanto quanto a pessoa que mora na casa, não faz ideia quem é a outra pessoa. Então, e tipo, pode virar um gaslighting para as duas pessoas. Imagina você tá de boa na tua casa e de repente tem 5 ovos a menos na sua cartela de ovos. Aí você pensa, puto, de onde sai? Cadê os ovos? Tá, beleza, você vai e compra mais. Aí de repente tá faltando 3. Aí você começa, cara, eu tô ficando louco, eu tô comendo esses ovos estão sumindo, o que tá acontecendo? Aí eu começo a pensar desse jeito, sabe? Aham. Eu com certeza eu ia ficar sem zoeira agora, sem meme nem nada, eu ia ficar achando que eu estava louco. Eu ia começar a surtar. É, não consigo nem imaginar como é que seria isso. Pois é, cara, é muito louco, muito louco. Então, agora eu já vou emendar pra você e ler do Tossin Taters. Ele postou no Ask Reddit. Eu entrei na casa de um antigo colega de trabalho. Eu entrei na casa de um antigo colega de trabalho e passei a viver no sótão para sobreviver ao inverno. Tudo começou quando eu perdi meu emprego em 2020 e dependi do seguro-desemprego. Eu perdi o seguro-desemprego no início do inverno de 2020 e tive que sair do meu apartamento. Eu fiquei vagando por alguns dias, tentando encontrar algum lugar para ficar, mas não tive sucesso. À medida que o inverno ficava mais rigoroso, eu estava ficando desesperado. Na minha aflição, eu lembrei de um antigo colega de trabalho que morava num bairro próximo. Fui à casa dele algumas vezes, porque os nossos cônjuges eram amigos, e eles se conheceram num piquenique da empresa e se deram bem. Mas eu nunca gostei de nenhum deles. Vamos chamar eles de John e de Jane. Mas voltando à história. Eu lembro de onde eles guardavam a chave reserva da casa e quando eles estavam fora. Eu verifiquei e ela ainda estava lá. Assim que eu entrei na casa, uma onda de ansiedade me atingiu enquanto eu entrava. Eu estava morrendo de fome, mas eu tinha medo de pegar comida. Então eu apenas peguei uma garrafa de água e fui para o sótão deles. Continuei me movendo furtivamente, indicando onde estavam as tábuas rangentes e onde eu poderia me deitar. O sótão não era nada aconchegante e eu ainda estava com bastante frio. Além disso, estava extremamente escuro. Eu, por algum motivo, imaginava que seria mais iluminado, como o filme Férias Frustradas. Mudei algumas caixas de lugar e procurei por um cobertor. Encontrei um cobertor mofado que cheirava a urina de gato e fiz a minha cama em meio às decorações de Halloween e outras coisas inúteis.
Eu esperei até que chegasse em casa, e depois de várias horas eu ouvi a porta da frente se abrindo. Uma outra onda de ansiedade me dominou. O meu coração começou a bater forte no peito. Eu também percebi que não dava para ouvir nada através do chão, como eu estava esperando. Eu supus que fosse Jane, porque às vezes eu ouvia ela passando e cantarolando. Algumas horas depois, John chegou em casa, e eu passei a maior parte do tempo sentado completamente imóvel. Eu fui para a cama quando eles foram. No dia seguinte, eu acordei com o som da porta se abrindo e fechando. Eu encostei o ouvido no chão para ver se eu conseguia ouvir. Eu ouvi a voz de Jane falando com alguém. Bom, eu descobri que Jane estava trabalhando em casa por causa da pandemia. Eu não cheguei a essa conclusão por alguns dias. Por causa disso, eu comecei a sair furtivamente à noite e nas poucas vezes em que eles saíam juntos. A maior parte do tempo eu sabia que eles estariam fora copiando a programação de Jane no seu calendário na geladeira. Com essa informação e o horário de trabalho de John e o meu, eu poderia ter uma boa ideia de quando eles estariam em casa. Isso continuou por dias, depois semanas, depois meses. À medida que o tempo passava, eu ficava mais ousado. Pegava mais comida, tinha encontros apertados. E o encontro mais apertado foi quando eles subiram no sótão para decorar para o Natal. Se você se lembra, eu tinha feito um cantinho nas decorações de Halloween deles, então eu estava confiante de que eles não me encontrariam. Isso ainda não tornava nada disso menos assustador. Além disso, John fez uma piada mencionando como o sótão cheirava terrivelmente a cebola e a urina de gato. Eu prendi a respiração esperando que ele não procurasse a fonte. Eles saíram por uma semana para visitar a família de Jane no Natal. Durante esse tempo, eu tomei banho, dormi na cama deles e comi qualquer comida que eu conseguisse pegar. Para manter isso relativamente curto, eu vou pular detalhes mais profundos, mas eu posso responder a quaisquer perguntas. Quando chegou o final de fevereiro, eu senti que eu estava arriscando demais. Devido à minha ousadia de pegar muita comida, tomar banho no chuveiro deles e às vezes, admitidamente, observar eles a dormirem, eu decidi sair furtivamente e nunca mais voltar. Durante esse tempo, eu desenvolvi um forte relacionamento parasocial e ainda tenho algumas de suas roupas, alguns itens aleatórios. Eu me sinto culpado por isso, mas o tempo passou e eu me sinto à vontade para dizer que eu nunca contaria isso a eles. Desde então, eu comecei a segui-los nas redes sociais e eu observo até hoje. Eles tiveram um bebê e ela é muito linda. Esse final deixa tudo pior. Tava pensando que o cara só era um, sei lá, um stalker maluco, mas esse final, Ele deixou de ser só um stalker maluco, né? Na verdade, ele ficou fissurado na família e virou o stalker maluco. né? Que cara louco, mano. Nossa, é muito. Ver esse lado da história dele desenvolvendo essa dependência de stalkear eles, de saber o que tá acontecendo. E o que mais deixa, assim, nebuloso é que em momento algum, no texto, ele demonstra qualquer desejo de machucar ou de encostar em alguns deles. Aí chega no final, assim, do texto dele, já tem o primeiro red flag ali, assim, que você fala, ixi, né? Dormir na cama e pegar itens que conseguia, guardar roupas. É, começa aí, que ele dorme na cama e não sei, ele parece que ele vai deixando a maca, o cheiro dele, uma coisa que antes ele só tava ali escondido. Não, ele começou a ser expansivo, já tava na casa toda, é bizarro, né? É, demais, demais. Ver isso, ele contando isso, deixa, sei lá. Eu fico agora. Tem um casal de maritacas que moram debaixo da. Que moram no forro da minha casa e elas fazem barulho como se fosse um vizinho da parte de cima. E eu acho bizarro como elas fazem tanto barulho. E agora eu fico pensando, será que são as maritacas? Então, Fê, agora eu vou ler alguns relatos curtos de subreddits sobre frogging. Dessa vez de quem não pratica o frogging, do outro lado, de quem sofre.
Às 21 horas de ontem, descobri um homem eslovaco de 49 anos vivendo em meu banheiro no andar de baixo. Evitei fazer contato com ele, caso esteja armado. O que devo fazer para me livrar dele? Agora, um outro relato do Back It Up with Links, no Ask Reddit, falou o seguinte: uma amiga, que vive sozinha, acordou com alguém em seu quarto. Ele estava apenas parado ali, a observando. Quando ele viu que ela estava acordada, ele fugiu e escapou. Mais tarde, ela descobriu que ele provavelmente tinha estado lá pelo menos algumas outras vezes. A polícia não o pegou. Quer dizer, ainda não o pegou. Ela não pode se dar ao luxo de se mudar. Ela tomou medidas para proteger o seu espaço, mas ainda está aterrorizada de adormecer. Logo na sequência, um user chamado BikeLoveLA comentou o seguinte no Witches vs Patriarch. Gostei. Meu ex descobriu como acessar a minha casa e se esconder no espaço de rastejamento para me espionar. Esse espaço de rastejamento, sabe as casas dos Estados Unidos que tem aquela parte, sempre sobe a escada na varanda? Sei. Esse espaço de rastejamento é esse espaço entre o chão e a casa. Então tá aí explicado o que é espaço de rastejamento, eu também não sabia. E ela continua dizendo o seguinte: estou tendo dificuldade em me livrar dele por conta própria, pois ele está próximo o suficiente para subornar ou contornar minhas ações para obter ajuda, incluindo a adulteração das câmeras de segurança. Eu preciso de conselhos. Consigo ouvi-lo fazendo barulho nas paredes, mas ele consegue escapar antes da chegada da polícia. Ele deixa cartões de visita e então eu tenho certeza disso, mas eu estou tendo dificuldade em fazer as pessoas acreditarem e me ajudarem. Mudei de casa 2 vezes, incluindo uma mudança para um lugar muito distante, e tenho um cachorro forte. O xerife pareceu não acreditar em mim, então estou realmente procurando uma avaliação de saúde mental proativamente. Amigos estão cientes e dizem que ele está tentando me levar a um colapso mental para que eu perca o controle dos meus ativos. Estou escrevendo em um diário para não permitir que isso controle a minha vida, mas isso precisa parar. Cara, esse último entra num lado que a gente nem comentou, né, mas que é o lado do que a mulher vai sofrer por esses malucos, né. Esse último é bem doentio, né? É, então, é um ponto que a gente não tinha abordado, né, lá no começo, que a gente falou de gente que só tem necessidade ou dos caras que querem fazer pela adrenalina, mas esse pessoal que é um escroto sem noção vai atrás até o fim, né, essa obsessão pela mulher. Sim, sim. E tipo, ela tá ficando louca por causa disso. Ela tá começando a duvidar da própria sanidade dela. É, e sabe o que é mais louco? Esse cara era ex-namorado, né? E sabe o que é mais louco no conto? Que ela diz que ele conseguiu convencer quase todo mundo, assim, né? Que não acredita nela, que eles devem se fazer de vítima, deve falar que ela é louca, sei lá eu o que ele fala. Mas pelo jeito ele conseguiu convencer boa parte das pessoas, né? Que ela poderia pedir ajuda. Sim. Até a adulteração das câmeras. Sai antes da polícia chegar. Então fica parecendo que ela tá num gaslighting do caralho. E aí, tipo, ele mora na casa dela, basicamente, pra fazer barulho enquanto ela dorme. Aí já entra pra mexer com o estado mental dela, tipo, o estresse, a ansiedade, não dorme ainda. É uma bola de neve isso daí. Foi um negócio que dá raiva, né? Não é só medo que gera raiva também. Tem uns comentários aqui na postagem. É que esse Witch versus Patriarchy, esse é Bruxas versus Patriarcado, é pra ajudar a solucionar alguns problemas, né? Aí uma user, a Red Dish Underline Hog, ela deu umas sugestões. Instale câmeras silenciosamente no interior da sua casa, especialmente perto do acesso ao telhado. Não fale sobre isso. Não dê nenhum amigo nenhuma informação. E nem acesso à câmera. 2. Convide 2 ou mais amigos. Eles não entram, apenas observam o exterior da sua casa com telefones e câmeras prontas. Deixe bem claro que dentro da sua casa está subindo para o telhado. Veja como ele está entrando e saindo. 3. Considere seriamente uma avaliação de sua saúde mental. Não estou dizendo que você está imaginando, mas às vezes o cérebro das pessoas faz coisas estranhas. Essa é uma situação assustadora.
O próximo, ele foi postado pelo Throwaway 1941-10-29 no Creep Encounter. E o título é O Homem no Meu Sótão. Então, eu, 24 anos, homem, tenho morado sozinho há cerca de 2 anos. Eu tenho um bangalô muito pequeno que consigo pagar com relativa facilidade. Nesse bangalô eu tenho uma área de sótão, eu diria cerca de 5 por 5 metros de tamanho, e só é possível ficar em pé no centro dele. De qualquer forma, trabalho no turno da noite em uma fábrica. Basicamente, só fico mexendo no meu telefone a noite toda. Então eu geralmente chego em casa por volta das 8 horas da manhã. Eu tava voltando pra casa na última quinta-feira durante uma tempestade forte, entrei na casa e simplesmente fui dormir. Quando eu acordei, peguei meu telefone e eu vi que estava tão cansado que eu não tinha verificado as notificações. Eu tenho uma câmera de segurança do lado de fora da minha porta que me mostra qualquer pessoa que poderia ter vindo ao meu quarto. Eu vi que tinha sido ativada às 7h42. Cheguei em casa por volta das 8h10, 8h15 e verifiquei o vídeo e vi que era um homem. Ele estava bem perto da porta e estava mexendo na maçaneta. Ele fez isso por cerca de 10 segundos até que avistou a câmera. Assim que o fez, ele se afastou rapidamente. Isso me deixou inquieto, mas não me deixou completamente assustado ou algo do tipo. Eu me levantei para fazer comida e descobri algo na minha cozinha. A minha janela de trás estava aberta. Claro, instantaneamente eu comecei a pensar em um intruso em casa, mas aos poucos eu me acalmei me convencendo de que eu tinha deixado ela aberta. O restante do dia consistiu nisso, apenas notando pequenas coisas que não pareciam certas e estavam me assustando. Até um ponto, eu saí pro meu turno às 22 horas. Eu estava assistindo TV por volta das 21. Eu notei algo que fez meu coração pular para a garganta. No canto do olho, eu pude ver a minha entrada do sótão, que ela estava sendo aberta lentamente. Eu me lembro tão vividamente que eu comecei a questionar minha sanidade. Com certeza eu estava alucinando ou algo do tipo. Eu olhei para ela e vi algo que me assustou ainda mais. Eu vi dedos se enrolando na tampa e começando a movê-la um pouco mais. Eu não sabia o que fazer. Eu podia sentir o pânico começando a realmente me afetar e eu não sabia se deveria sair da casa e chamar a polícia ou se eu deveria tentar gritar com quem estava ali em cima. Eu escolhi uma mistura dos dois. Eu comecei a discar o 911 e corri para o meu quarto, onde poderia trancar a porta. Assim que eu comecei a correr, eu vi a tampa quase sendo arrancada pela rapidez com que se moveram, e cheguei à porta do meu quarto. Eu olhei pelo corredor e observei por um segundo, vendo apenas uma pequena fatia de escuridão no meu sótão. Eu vi mãos humanas ainda segurando as laterais do teto e eu gritei: Quem quer que esteja aí, eu tô chamando a polícia e tenho uma arma. Eu não tinha uma arma. Se você der um passo fora daí, eu vou atirar em você. A adrenalina estava realmente fazendo as minhas mãos e minhas vozes tremerem, mas eu tentei parecer o mais firme possível. Então eu vi algo que realmente não acho que eu vou esquecer. As mãos escorregaram de volta para a escuridão. Então ele desceu. Eu fechei a porta e tranquei o mais rápido que eu pude. A ligação foi completada e eu consegui falar com a polícia. Disse a eles que eu não sabia se o homem estava armado ou não, e o operador me pediu para ficar na linha. Eu ouvi o homem se aproximando da minha porta e mexendo na maçaneta. Ele aparentemente passou pelos meus armários na cozinha, pois eu ouvi agitação lá. A verdade seja dita, eu não sei por que ele ficou, eu simplesmente teria saído de casa. Mas ele permaneceu lá, até a polícia entrou e o prendeu. Aparentemente ele era um sem-teto que estava armado com uma faca da minha cozinha, e havia sido visto recentemente na área tentando entrar em outras casas. Verdade seja dita, ainda estou muito assustado para dormir. Agora eu durmo com a porta do quarto trancada e todas as janelas fechadas, e também durmo com uma faca debaixo do meu travesseiro. Eu sei que é improvável que isso aconteça de novo, mas simplesmente eu não consigo esquecer a maneira como ele desceu do sótão. Então, essa é a história da coisa mais assustadora que já me aconteceu. Eu criei essa conta para contá-la porque eu sinto que, se eu escrever assim, parecerá menos uma coisa real e mais uma história. Caramba, esse daí foi o combo de um filme de terror na vida real, né? Sim,
Eu não consigo imaginar a sensação ao ver a mão segurando a borda da portinha do sótão. Provavelmente o cara errou o time, né? Sim, às vezes ele ouviu algum barulho, achou que, sei lá, tinham saído de casa, mas só saiu uma pessoa, né, vai saber. Nossa, credo, essa mexeu comigo também. Esse episódio tá mais pesado do que eu imaginei que iria ficar. Tá, e eu fico pensando se, por exemplo, acontece de o cara descer e o menino ainda tá, sei lá, dentro de algum outro cômodo e não viu. Eles se trombarem literalmente face a face, assim, né? Caraca, Said, eu nunca tinha pensado nisso também. Será que eles iam lutar? Será que os dois iam ficar muito desesperados e cada um correr pra um lado? Eu acho que eu ia ficar parado, tipo, como assim? Oi? Então, tá vendo como esse lance de Frog fleta muito com esse negócio de você achar que tá ficando louco? Porque é a mesma coisa de eu sair do meu quarto agora, voltar e ter uma pessoa. Eu não vou achar que alguém tá roubando minha casa, porque eu literalmente fui, sei lá, na cozinha, entende? Sim, e é pacífico de certa forma. Assim, porque, tipo, se fosse pra matar, eles já teriam matado fazia tempo. Sim, a questão é se esconder dentro da casa e virar tipo um. Eu achei é comensalismo, você viver as coisas da pessoa e ela vai sendo prejudicada com o tempo, né? Uhum, uhum, isso mesmo. E viver às custas dela, porque você vai usar água, você vai usar energia, você vai comer da comida dela, às vezes até roubar peças de roupa. Agora eu vou ler para você um que tem um título muito interessante, que se chama Eu descobri que tem alguém morando nas paredes da minha casa e ele não está sozinho. É do Crash Nebula e foi postado no subreddit do Scary Stories. Algumas semanas atrás, mudei para uma casa aparentemente comum, mas o que descobri está longe de ser comum. Acredito que alguém está vivendo dentro das paredes da minha casa. Tudo começou de uma forma inocente, com ruídos sutis e inexplicáveis, que tentei ignorar, pensando que era a casa se ajustando ou o vento lá fora. Mas com o passar dos dias, esses sons se tornaram mais persistentes e perturbadores. Tarde da noite, ouvia sussurros suaves, como uma conversa clandestina logo além da parede. Uma noite, a curiosidade falou mais alto e decidi investigar. Armado com uma lanterna e um sentimento de pavor, comecei a bater nas paredes para localizar a origem dos sons. Foi quando me deparei com um painel solto no porão. Ele levava a um estreito corredor escuro. Eu precisava saber o que estava escondido ali. Rastejando pelo espaço apertado, meu coração batia forte. Cheguei a uma pequena câmara de luz, onde as luzes de velas fracas tremeluziam. Lá encontrei uma cama improvisada, fotografias antigas e desenhos sinistros na parede. Estava claro que alguém havia estado vivendo ali, na minha casa, sem ser detectado por sei lá quanto tempo. As paredes estavam adornadas com nomes e datas, todas apontando para uma única conclusão: esse ocupante secreto não estava sozinho. E a parte mais assustadora era de que algumas dessas datas eram recentes, sugerindo que outros haviam se aventurado nessas paredes, mas nunca retornaram. Meu sangue gelou quando ouvi passos se aproximando da entrada do corredor. Em pânico, retornei ao porão, fechei o painel e tentei fingir que o que tinha visto e ouvido não existia. Mas os sussurros continuaram, ficando cada vez mais altos e sinistros. Não consigo me livrar da sensação de que estou sendo observado, que há olhos sobre mim mesmo quando eu estou sozinho. Não sei quem são esses ocupantes ocultos, o que eles querem ou quais segredos estão nas paredes da minha casa. Eu tô preso aqui, Reddit, e temo que a presença que espreita na escuridão talvez não esteja contente em permanecer oculta por muito mais tempo. Por favor, me ajudem.
Essa é bem bizarra. Por que não chamou a merda da polícia? Caceta, eu quero saber o que aconteceu depois. Eu acho que é uma creepypasta, justamente por não ter chamado a polícia. É, tá com cara, né? Mas mesmo assim, imagina você acha uma cama no vão da parede da. Ah, não. É, então, você acha coisa com data, aí você vai ver a data e é uma data recente. É? É tipo, nossa, semana passada. Bora pro próximo. Bora lá. Saí de próximo e foi postado no Let's Not Meet. De casa, De casa, tá sempre presente. sempre. The Bella Bubbles. Como eu descobri que tinha alguém morando na minha casa. Há cerca de um ano, durante o mês de junho, minha família foi para a França por 4 semanas e me deixou responsável pela casa e pelos animais. Minha casa está em um local interessante, a 1 hora do campus onde eu estudo, e 30 minutos do meu trabalho, e a 20 minutos da cidade principal. Os meus vizinhos e eu temos alguns hectares entre nós, e a casa mais próxima fica a 10 minutos de carro. Minha casa é cercada por campos de agricultores, propriedades militares e depois milhas e milhas de terras de Bureau of Land Management, BLM, para os íntimos, cercadas de montanhas. Às vezes eu sinto que moro na casa do desenho de Coragem ao Cão Covarde, devido ao quão isolado e as coisas estranhas que acontecem nela. Se você procurar no Google como é uma casa de 2 andares, a minha é exatamente como parece, exceto que tem apenas um andar. O segundo andar, onde estão todas as janelas, é apenas um espaço no teto. A minha casa também tem sótão, onde o dono original planejava construir o segundo andar, mas nunca chegou a fazer isso. Parece que tentaram construir uma casa de 2 andares, mas perceberam que não tinha lugar para escada. Além disso, tem um grande porão e um sótão. Eu moro nessa casa há 8 anos e sempre achei que a casa tinha um layout estranho. Ao lado do meu quarto tem uma parede enorme que se conecta com a parede da sala de estar, mas meu quarto não é tão grande quanto a parede. Então tem apenas uma grande parede entre a sala de estar e o meu quarto. Sob o meu quarto ficam as escadas para o porão inacabado. Agora você entende o layout da minha casa, você entenderia porque há muitos ninhos de pássaros no telhado. Os pássaros se reúnem no topo da casa durante o verão, porque é quando tem mais insetos para eles pegarem, e também porque alimentam os nossos gatos logo abaixo. Meu quarto age como um funil para o barulho deles arranhando o telhado e correndo por cima. Cerca de 2 semanas depois que minha família partiu para a França, os pássaros começaram a fazer seus barulhos no topo do meu telhado. Eles fazem isso a cada hora, o dia inteiro e a noite toda. É um som inquietante de se ouvir às 3 da manhã, e é irritante. Em seguida eu comecei a ouvir barulhos de arranhões e batidas vindo da parede ao lado, o que me fez pensar que tínhamos ratos nas paredes. Minha mãe me assegurou por Skype que provavelmente era pássaros no telhado como de costume. Nos próximos dias continuei ouvindo barulhos de arranhões e as batidas na parede. Eu finalmente decidi que era hora de verificar os armários e o porão para ver se tinha sinais de ratos ou camundongos, para que eu pudesse comprar as armadilhas apropriadas. Depois de verificar o porão, eu não encontrei nenhum sinal de roedores, então eu fui verificar o armário do corredor, que é a única coisa entre a sala de estar e o meu quarto. Normalmente ele fica trancado, pois está cheio de várias ferramentas de jardins, uma espingarda do meu padrasto, o meu equipamento de arco e uma arma de fogo. Ela fica trancada porque o meu irmão mais novo poderia se machucar gravemente. Eu pensei que ela estava trancada, mas mesmo assim, eu verifiquei a maçaneta, e ela estava aberta. Eu pensei que talvez meu padrasto tivesse destrancado antes de sair, caso eu precisasse de uma arma para me proteger. A primeira coisa que eu notei quando eu abri o armário foi que todas as ferramentas estavam empilhadas no canto, e em uma parte da parede do armário estava faltando. Nesse ponto eu estava totalmente apavorado e liguei para o meu melhor amigo e para o pai dele para que viessem verificar. Eu pensei em chamar a polícia, mas como eu moro longe de muitas coisas, eu achei que a minha descoberta de um buraco na parede do meu armário provavelmente não seria o suficiente para que eles viessem. O pai e o irmão do meu melhor amigo vieram e usaram as lanternas para olhar por dentro do buraco. Eles não viram nada de muito estranho, então o pai do meu amigo se ajoelhou e entrou no buraco. Quando ele saiu, ele tinha uma expressão de horror no rosto e nos contou que encontrou um colchão sujo,
um par de calças tamanho masculino, penas de galinha por toda a parte e um frango de supermercado parcialmente comido. Ele chamou a polícia, que vasculhou toda a casa e não encontrou ninguém e nada fora do comum. O pai do meu amigo pregou uma placa de madeira sobre o buraco e eu troquei todas as fechaduras. O compartimento estranho no meu armário desde então foi lacrado. A coisa assustadora é que, como eu trabalho durante o dia e deixo a casa destrancada a maior parte do tempo, o cara que morava ali poderia entrar e sair quando quisesse, à noite, quando eu estava em casa. Outro que deixa aquela pulga atrás da orelha, né, de você nem ter visto o rosto da pessoa, mas o fato de você saber que tinha alguém ali é aterrorizante. Ah, eu acho que o pior é você encontrar alguma coisa. Você encontrar o colchão, a calça, o frango que não foi comido, pena de galinha. Sei lá, eu acho que quando você não encontra nada, você pensa, sei lá, às vezes foi a minha falta de sono. Sabe o que eu estava pensando enquanto falava? Se o cheiro não acaba entrando na casa, sei lá, se as pessoas nunca sentiram um cheiro estranho, porque imagina, deve feder suor, né? Porque você não consegue tomar banho, você fica lá. Tem comida que eles vão comendo e vai apodrecendo, tem o xixi e o cocô, né? Eles devem usar o banheiro quando eles saem de casa, né? Provavelmente. Peraí que eu acabei de abrir o manual aqui pra ver se fala alguma coisa disso. Ó, permanecer despercebido. Monte acampamento no sótão ou no porão. Você vai ter que passar bastante tempo lá em cima e não poderá sair, então esteja preparado para isso. Os melhores momentos para sair geralmente são quando os proprietários estão no trabalho simplesmente fora em geral. Você pode fazer a maior parte das coisas sem problemas, tomar banho, fazer suas necessidades fisiológicas, pegar comida. Sempre pegue de trás da geladeira. Eu uso o fundo da geladeira. E se tiver pouco, lembre-se de respeitar a privacidade do dono da casa. Todos estamos passando por situações difíceis. Sair do esconderijo à noite para fazer tarefas não é recomendado. Nunca tente pegar peças do proprietário, não vale a pena se arriscar para que ele descubra isso, as consequências são terríveis. Lembre-se de limpar, não suje a cozinha deles. Ou qualquer outra área. Limpem seus utensílios, pratos usados, etc. Olha só, então tá respondido, né? A Isara comentando aqui que os intrusos são mais asseados que os moradores. Lave a louça. É, então, tá vendo? Mas aí, essa questão do layout da casa me lembra muito da minha profissão. Imagina se eu começasse a construir pequenos mini cômodos entre paredes de casas, das casas que eu construo. E até te perguntar uma outra coisa, né, por causa que eu lembrei disso, porque ela fala de descrições bem detalhadas de layout, né, daí eu falei assim, deve ser colega do Fê de trabalho, né. Pensei assim, por que os engenheiros não fazem easter eggs nas casas? Tipo assim, quando você for construir uma casa, sei lá, você faz um tijolo, você posiciona um tijolo, pede pra posicionar escrito alguma coisa que só você vai saber que tem. Eu sempre brisei nisso. Ai, que legal, cara, eu nunca tinha pensado nisso. Faz isso, tipo assim, a próxima casa que você pegar pra ajudar aí na construção, faz um, sei lá, um easter egg do terror na esquina, na casa, sabe? Nossa, vou dizer, é um fantasminha. Eu pedi pra eu deixar o fantasminha esculpido num tijolo depois que eles se vestirem. Até ia perguntar isso, se era comum ter esses espaços grandes mesmo. Não, não é comum ter espaço grande entre as paredes. Isso aí foi. Às vezes foi um erro de dimensionamento, às vezes foi um armário que era pra ser embutido do quarto e ficou fechado. Então, às vezes foi só um erro de dimensionamento mesmo, ou foi proposital pra ficar um vão. Às vezes tem vão pra poder fazer isolamento termoacústico. Na casa do meu irmão, tem vão na parede que eles usam como lareira, que ele mora em Monte Verde, e é frio. Então a lareira é dentro da parede para aquecer as paredes da casa. Ou algum lugar para passar encanamento também, pode ser. O que é muito bom é que no Brasil realmente, né, é muito mais difícil de acontecer isso. É muito porque você mexe com blocos e blocos são bem mais caros do que você mexer com drywall. O drywall é tranquilíssimo. Você colocou o drywall, colocou o revestimento de poliuretano lá, você fez o isolamento termoacústico da casa tranquilo. Mas pra fazer esses vãos grandes, nossa, é facinho, facinho, facinho. Tá aí, gente. Olhem os vãos da casa de vocês, vejam, são grandes demais. Vai que tem, vai que tem. Eu tava conversando com a Mac, ela que sugeriu esse brilhante episódio que tá ficando sensacional. Marina, ótimas ideias, né? Ela mandou um vídeo no TikTok, depois eu mando pro pessoal aqui do grupo,
A moça, ela tava na casa dela, que ela mudou, e os gatos ficavam todos com medo do porão. Eles chegavam na entradinha do porão e eles ficavam com medo. E de repente, os brinquedos começavam a ficar empilhados, colocados em filas, os brinquedos dos gatos. Olha que bizarro. E não era um demônio ou um bicho morando, um fantasma, um poltergeist. Depois eu mando o TikTok pra contar inteiro pra vocês. Então, Fê, eu vou ler aqui para fechar a noite em chave de ouro um relato chamado Eu acho que alguém está vivendo secretamente na minha casa. Ou então eu tô ficando louco. Por favor, me ajude. Ele foi escrito pelo Solcideif69. Eu acho que é isso. E ele foi escrito num subreddit chamado Comments. Há cerca de 6 anos, mudei-me para a casa do meu pai para ajudá-lo, pois ele está ficando mais velho. Durante esse tempo, tenho ouvido vários ruídos, como passos e pessoas pedindo silêncio. A primeira vez ocorreu vários meses após minha mudança. Fui acordado por um barulho que parecia ser a porta dos fundos se fechando. A porta estava quebrada e precisava ser batida com força para fechar corretamente. Isso foi reparado desde então. A próxima vez foi experienciada por minha namorada na época. Ela alega que uma noite, enquanto usava o banheiro de hóspedes no corredor, conseguia ouvir passos acima dela e vozes abafadas, como a de uma mulher e a de um homem. De tempos em tempos, continuo ouvindo os passos, e muito raramente pessoas pedindo silêncio. Esses sons parecem se originar da área de cima do corredor, no andar de cima. Essa área não pode ser acessada, pois fica do lado oposto da casa em relação ao acesso ao sótão. Procurei por aberturas secretas e coisas do tipo, mas estou começando a pensar que estou ficando louco. O que eu devo fazer? Atualização. Acordei com boas sugestões, o que é um grande alívio. Agradeço a todos por participarem. Estou no trabalho até às 17 horas, mas quando chegar em casa, vou verificar a casa minuciosamente. As sugestões sobre monóxido de carbono são muito apreciadas. Na verdade, removi meus detectores de fumaça há anos porque eles disparavam aleatoriamente o tempo todo. Obrigado novamente por toda a ajuda. Atualização 2. Ok, agora estou fora do trabalho. Vou pegar minha lanterna e começar a procurar um acesso secreto no meu sótão. Vou ter certeza de mantê-los atualizados. Obrigado a todos pelas ideias e sugestões. Atualização 3. Revirei toda a minha casa em busca de qualquer tipo de acesso extra ao sótão, mas sem sucesso. Entrei no meu sótão real e descobri um espaço além das folhas de fibra de vidro. A área é completamente inacessível, até mesmo para uma criança pequena. Coloquei o meu celular no modo de vídeo e o deslizei no espaço, depois cliquei em gravar. Quando assisti o vídeo, percebi que a área é muito apertada para uma pessoa viver. Tenho certeza de que é por isso que os construtores a isolaram. A área fica no ponto mais alto do meu telhado, virado para o leste, e alguém precisaria cortar a madeira para ganhar acesso. E para quê? Estou pensando em investir em um detector de monóxido de carbono, e se isso não funcionar, vou procurar ajuda médica. Obrigado novamente por todas as respostas e dicas. Sinto que decepcionei alguns de vocês, mas estou feliz por não ter sido assassinado com um machado durante o sono. Ele levou na brincadeira, mas ele levanta aquele ponto do monóxido de carbono que eles sempre acham que estão sendo intoxicados, né? O vazamento de gás. Sim, porque é uma coisa que também não é muito comum de ter no Brasil, né? Casa com gás encanado, assim e tal, ou com outros tipos de gases. Mas eu fico pensando até na questão de alguém que tá escondido dentro da casa usar esse método pra matar essa pessoa enquanto ela estiver dormindo. Nossa, ou pelo menos, tipo, nossa, tá tendo vazamento aqui, então é coisa da minha cabeça. Tipo, usar isso como pra se esconder, sabe?
É, Said, eu espero que você tenha gostado de gravar aqui comigo, aqui no Terror. Você colocando a tua voz pro jogo, o pessoal te conhecer. Ah, eu gostei demais. Primeiramente, desculpa se eu não li da melhor maneira, se eu não conduzi, se eu prolonguei muito o papo, eu não sei participar de podcast. Que isso? Com essa voz, do jeito que você estava narrando, você vai conquistar a audiência do Terror na Esquina, pô. Vai ter que voltar mais vezes. Não, eu voltarei mais vezes e voltarei sabendo, sei lá, focar mais no podcast, que é muito difícil, gente. Vocês que nunca fizeram, eu tô fazendo pela primeira vez, vocês têm que muito dar moral pro Felipe pra Má, porque tô falando, daí eu tô lendo, eu olho pro meu modem, eu já perdi a linha que eu tava lendo. Então é. É, realmente, essa parte é chatinha. Mas obrigado por ter participado, viu? Muito obrigado mesmo. Eu fiquei muito, 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 muito feliz. De verdade. Ah, eu que agradeço. Eu gostei demais também, eu fiquei muito feliz. É muito legal, né, falando do podcast no geral, fazer parte do terror. Eu gosto muito de editar. É uma coisa que chegou na minha vida pra fazer bem pra caramba. Eu já falei isso pro Fê, já falei isso pra Má também. E tá participando hoje foi muito bacana, com o pessoal no chat também, que interagiu, mó legal. Obrigado, gente. Aí agora você pode pedir pro pessoal o seu aumento no Vale Psicólogo. É verdade, eu vou pedir uma indenização de uma CLT assinada graças a transtornos psicológicos. Graças a cera de vela na uretra. Eita, eita. Peraí. Lira, que susto, filha. Faz isso não. Como você sabe que é a Lira? É, eu fiquei com medo, com um cagaço. Começou a fazer um barulho de móvel arrastando aqui em casa. É o puta que pariu, tem alguém que entrou. Só que é ela brincando com a Mil, bichinho de pelúcia. Bom, que susto, não, eu assustei de verdade. Então, Fê, obrigado, vocês são maravilhosos. Não, Said, eu que agradeço ter participado, fiquei feliz pra caramba, de verdade. E eu quero agradecer ao pessoal aqui do chat, ao Andrew, ao Francisco. O Francisco tá sempre aqui, é fã de carteirinha. A Isara e o Ali também que tá sempre aqui. E o Renan, que também tá participando aqui com a gente. Se você quiser participar nas gravações, é só você acessar o apoia.se/terror na esquina e ajudar com o valor de R$ 10, um mínimo de 10, você já consegue entrar pra seita, escutar os episódios extras, participar das gravações e conversar com a gente no WhatsApp, no nosso grupo da seita. É isso, e inclusive, para atiçar mais ainda o pessoal a assinar, tava rolando burburinhos no grupo da seita que ia rolar um RPG, que não sei quem que ia mestrar, não lembro agora, mas o pessoal interage bastante, então é uma comunidade muito legal para vocês estarem. Justo. A Marina que tem que mestrar primeiro, hein? É verdade. E a gente pode até fazer um episódio só para apoiadores, quem sabe, dessa mesa aí, dessa aventura. Aí, ó, é só vocês ajudarem o terror. E se você quiser participar do RPG, é só você entrar pra seita. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ficarem até aqui e cuidado nas esquinas. Tchau! Tchau!